Bem, boa tarde, sejam todos bem-vindos, em especial os convidados para este encontro, Didier Lamezon e Isabela Borges, a primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo e ao 15º Fórum das Letras, que nesta edição acontece como parte da programação da Bienal do Livro, que também celebra, entre outras coisas, o centenário de nascimento de Clarice Lispector. Eu sou W.B. Lemos, sou mestre em literatura brasileira e doutor em literatura comparada pela UERJ. Antes de prosseguir essas apresentações, eu faço aqui meus agradecimentos ao escritório do livro da Embaixada da França pela parceria no projeto e na organização das mesas, e aos realizadores da Bienal do Livro de São Paulo pela recepção dada ao Fórum das Letras nesta edição, na programação desta edição. E, em especial, agradeço à professora Guiomar de Gramont pelo convite que me foi feito. Finalizando rapidamente a minha apresentação, na verdade eu falei de meus títulos, mas o que me faz supor que eu esteja habilitado a participar de um encontro como esse é o fato de ter lido, isso não estava no meu currículo, lido e relido muitas vezes A Hora da Estrela, um dos livros fundamentais da Clarice, e em função disso, até ter escrito um conjunto de poemas que vai fazer parte do meu segundo livro de poemas a ser publicado ano que vem. Então, acho que esse é um dos motivos, talvez o verdadeiro motivo pelo qual estou aqui ao lado de dedicados estudiosos, pesquisadores e tradutores da obra da Clarice. E agora podemos falar um pouco dos nossos convidados. Temos conosco Didier Lamezon, professor de Letras Clássicas, membro correspondente da Academia Brasileira de Letras, tradutor de literatura clássica, autores como Sófocles e Platão, e de autores brasileiros, como Clarice Lispector, entre eles A Paixão, segundo GH, e Carlos Drummond de Andrade. Ele também é romancista, dramaturgo e ensaísta, com trabalhos, por exemplo, sobre Platão, já mencionado, e Joaquim Nabuco. Além disso, Didier é autor do Dicionário de Provérbios, publicado pela editora Unesp. Também está conosco a tradutora, ensaísta e professora universitária Isabela Borges, que é mestra e doutora em literaturas, culturas e línguas lusófonas pela Universidade Sorbonne Nouvelle e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Literatura e Sociolinguística, instituição francesa, eu traduzi o nome aqui. Isabela traduziu para o francês obras de vários escritores brasileiros, escritores e escritoras, entre os quais Um Crime Delicado, de Sérgio Santana, Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, A Mulher que Matou os Peixes e Quase de Verdade, as traduções que fazem com que ela esteja aqui conosco, sendo obras de Clarice Lispector. De autoria dela também o prefácio da publicação francesa da Antologia de Poemas de Conceição Evaristo, Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Antes de iniciarmos a nossa conversa, estendo as boas-vindas aos convidados, aos demais presentes, eu tenho um pedido, eu fui orientado a fazer um pedido, solicitar que as respostas sejam tão breves quanto possíveis, devido às restrições de tempo. O nosso encontro dura apenas 1 hora, e eu vou fazer o mesmo quanto às perguntas. E já começo, então, deixando a primeira pergunta para ambos, Didier e Isabela. Antes de nos determos sobre a obra de Clarice, vocês poderiam falar um pouco sobre a natureza da tarefa de traduzir uma obra? Cortou. E também acerca da relevância do trabalho. Cortou, não é isso? Um instante, né? Eu vou repetir. Vocês podem falar um pouco sobre a natureza da tarefa de traduzir uma obra literária e também acerca da relevância do trabalho do tradutor para o trânsito das ideias entre as culturas e as literaturas, por favor? Começo? Sim. Vamos lá. Pode ser. Eu vou mutar o meu microfone agora para que não haja interferência. O trabalho de tradutor é um trabalho extremamente braçal, eu diria intelectual e braçal. O tradutor, no momento que ele traduz, de certa forma, ele se faz autor. É um trabalho extremamente privilegiado para leitores, ou pessoas que gostam de ler, porque dá oportunidade ao tradutor de ter um diálogo íntimo com a obra e, de certa forma, com o autor, Guimarães Rosa diz que traduzir é conviver.
permite ao leitor profundo, que é o tradutor, que mergulha entre as frases, não só percorre com os olhos as frases, de ter esse tipo de afinidade, de intimidade, de convivência com o autor da obra, eu tenho certa dificuldade em responder como é o trabalho do tradutor, porque, na verdade, eu tenho a impressão que cada obra dá ao tradutor as chaves para a sua tradução. E as novas traduções trazem, talvez nós falemos disso mais tarde, trazem novas chaves. Então, a metodologia de tradução ela é dada pela obra, na verdade. Tem obras que exigem um ritmo acelerado, outras que exigem mais pesquisa, né? A obra de Clarice, por exemplo, nós vamos falar um pouco mais tarde. Eu realmente acho que é uma questão de ritmo. A grande dificuldade é a velocidade com a qual o tradutor consegue fazer um mergulho que ela faz, passando de uma coisa banal para uma coisa extremamente profunda, filosófica, etc., para responder a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu realmente acho que os tradutores são vitais para a literatura, porque se existe literatura internacional, é porque existem tradutores, porque se não houvesse tradutores, nós teríamos literaturas de línguas, talvez, e talvez mesmo dentro de uma própria língua não houvesse tanta comunicação. E o tradutor, de fato, tem um trabalho de difusão da obra, da língua de origem para a língua de chegada. Além disso, eu não sei como funcionam os outros tradutores, mas eu gosto e tenho tido a chance, a honra e o prazer de ter um certo trabalho editorial junto das obras que eu traduzo. O Crime Delicado eu publiquei, eu era diretora de coleção, com outras obras brasileiras, né? Olhos d'Água, na edição de Femme Antoinette Fouque, eu pude fazer uma nota de tradutor, eventualmente um prefácio, tem toda uma discussão em torno da capa, da diagramação. Depois da difusão, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Poder partir com a obra na outra margem, ao encontro dos leitores dessa outra margem, dizer o porquê essa obra, né? Porque essa obra foi escolhida, quando não é uma encomenda de uma editora. Então, para mim, a tradução é um trabalho extremamente solitário entre o tradutor e o autor, que, de certa forma, comungam num diálogo muito próximo, muito conivente, né? É a primeira coisa. E a segunda resposta seria sim, definitivamente. Inclusive, aqui na França, nós temos uma espécie de luta, os tradutores, porque não é obrigatório o nome do tradutor na capa, e eu acho isso extremamente importante, o tradutor, ou que ponham, sei lá, um X, mas é extremamente importante que o leitor, no primeiro encontro com o livro, ele já saiba que aquela obra é uma tradução e de que língua ela é traduzida. Então, sim, o tradutor é vital para a obra, para a difusão da obra e também para a renovação da obra, né? Se os críticos impulsionam a literatura para que se atinja talvez um dia essa obra mítica e perfeita, os tradutores também impulsionam a obra para que ela se torne cada vez mais ampla, diversa, né? Que ela possa atingir um público mais amplo. Sim. Muito grato, Isabela. Com a palavra, então, Didier, por favor. Sim, eu concordo. Eu não ouvi tudo, porque às vezes o som é um pouco baixo, não ouvi tudo do que a Isabela falou, mas eu concordo plenamente. Eu acho também que a tarefa do tradutor é essencial, mas de uma maneira incrível, porque sem tradutor, sem tradução, o que seria da herança grega, latina, e tudo, e do diálogo com as civilizações orientais, com a civilização chinesa, japonesa e tudo. A tradução, e no primeiro lugar a tradução literária, me parece absolutamente fundamental. Só que o tradutor é discreto, é escondido, é um peão bem... ninguém fala do tradutor, e essa discrição eu gosto bastante, mas é essencial, senão, sem ele, não existe nenhuma civilização ocidental, sabe? Nenhuma.
então, foi no Renascimento, no século XV, XVI, que realmente a gente descobriu, a Europa descobriu esse papel fundamental da tradução para transmitir a herança da antiguidade e, bom, sobretudo da antiguidade, que é realmente a raiz de toda a nossa civilização. Sim, eu gosto desse papel discreto, mas, no mesmo tempo, fundamental, no sentido etimológico, que põe os fundamentos da civilização, da cultura. E, bom, eu acho isso. Eu imaginava que seria fundamental situar a relevância do trabalho intelectual que realizadores como vocês efetuam. Eu pediria agora para que falasse um pouco sobre como se iniciou e se desenvolveu a relação de cada um de vocês. Podemos começar pela Isabela, depois do Diê, com a escrita da Clarice. Sim, eu comecei, eu li Clarice Lispector realmente muito jovem e imediatamente teve uma porta que se abriu dentro de mim e eu nunca mais voltei por essa porta, né? A Hora da Estrela foi, como você citou, foi o primeiro livro da Clarice Lispector que eu li. Eu era realmente muito menina e eu tive enfim, cruzou com uma cena no Rio de Janeiro que eu tinha visto, que tinha absolutamente me atravessado e até me tatuado, de certa forma, e eu tive a impressão de que, desde então, mesmo se eu tenho na minha genealogia, na minha biblioteca, muitos autores, alguns autores de quem eu sou bastante próxima, que eu leio, releio, traduzo, etc., etc., a Clarice Lispector, a obra dela, mas a Clarice Lispector, porque a obra dela, a matéria da obra dela é ela, né, uma carne pensante, né, ela mesmo diz, a obra dela passou a ser um prisma de leitura, um prisma de leitura de outras obras, mas também um prisma de leitura do mundo, né, uma sensibilidade que eu sinto muito próxima minha, né, essa questão que a Clarice tem em dizer, em ser, né, em ser no momento presente, em ser mulher, em escrever enquanto mulher, e apesar dela dizer que ela era um autor, né, ela usava o gênero masculino para o uso, ou que não era autora, né. Então, o meu primeiro contato com a Clarice Lispector foi A Hora da Estrela. Eu acho que eu tinha 9 anos, então realmente eu era muito nova. Eu li, reli depois, li outras coisas. E antes de ler a obra para adulto, mas eu nem sabia quem era a Clarice Lispector, eu já tinha, enfim, já tinham lido para mim histórias infanto-juvenis da Clarice Lispector, inclusive uma que eu acabei de traduzir, que era a mulher que matou os peixes, né? Então, agora crianças, a minha filha e a filha da minha filha, os filhos do meu filho vão poder ler em francês, né, uns para os outros, uma história que foi lida para mim em português. Pronto. Muito grato. Sim. Para mim, sim. Não, para mim é bem diferente, porque meu encontro com o Brasil aconteceu muito tarde. Eu tinha mais de 35 anos, não falava português nada, nenhuma palavra. E quando cheguei no Brasil, bom, eu descobri um mundo cultural imenso, imenso continente, e para mim tinha tudo para ler, tudo. E, evidentemente, como tudo europeu, ou digamos francês,
primeiro comecei a ler coisas exóticas, mais ou menos exóticas, digamos, Jorge Amado, por exemplo, que na época fazia muito sucesso na França, muito sucesso merecido, de fato. Mas, bom, e depois aprendi português rápido. Bom, a história da minha aprendizagem do português é muito engraçada, mas pouco importa. E descobri Clarice muito cedo, porque eu fui vítima durante muito tempo dos preconceitos, até da inteligência brasileira, que Clarice é uma intelectual, uma literatura sofisticada, difícil e tudo. Bom, então, os europeus, bom, acham que não é estupidez, né? Não tem lição a receber do novo mundo, enquanto pensar o mundo, enquanto pensar a condição humana e tudo, já temos tantas coisas em casa. Só que aconteceu que minha colega, a Cláudia Poncioni, foi contratada pela edição de Femme. Já tinha traduzido alguns livros com Cláudia, mas não de Clarice, para traduzir uma correspondência de Clarice, e a Cláudia me disse, bom, vamos traduzir juntos. Eu respondi, não, desculpe, mas não conheço Clarice. Ah, mas tudo bem, eu conheço, não vai fazer problema. Bom, tudo bem, quando, por exemplo, quando eu cheguei no Salão do Livro de Paris, tinha jornalistas que me fizeram perguntas sobre Clarice, sobre tudo. Eu não sabia o que responder. Eu pensei era um escândalo, por minha parte, de aparecer como tradutor. Bom, só da correspondência primeiro, claro. Mas sem saber nada. Era uma profunda... Era desonesto. Era... bom, então, a partir desse momento, eu resolvi ler tudo. Eu li tudo, Clarice, e fiquei, bom, não posso dizer como fiquei completamente transtorno. Não sei, eu não sabia o que era essa senhora. Quer dizer, era demais. E foi assim que eu descobri Clarice. Muito grato, meus caros. Eu tenho uma pergunta agora direcionada à Isabela. Você pode nos falar um pouco sobre as peculiaridades da experiência de transpor para a linguagem da infância de um outro universo linguístico e cultural a literatura de uma autora, né, uma literatura, uma autora sui generis, né, como a Clarice, né, uma autora singular, tão singular. Sim. As crianças na França leem muito, né? E leem muitas obras traduzidas também. Elas leem e os pais têm o hábito de ler para os filhos. É verdade que o universo da Clarice Lispector é singular, que seja para adulto, infanto, juvenil. Ela tem uma língua que eu diria que é uma língua dela, né? A Clarice fala clariciano, talvez, né? Clariciês, não sei como a gente diria, mas é um universo bastante próprio a ela, apesar dela se renovar, mesmo nos livros infantis, tem uma diferença. Por exemplo, eu vou falar da mulher que matou os peixes, ela convida o seu cachorro, o seu cão, Ulisses, para ser o narrador, é o Ulisses que narra, é um cão que narra. Já em Quase Verdade, é a própria Clarice que fala, ela fala em nome dela, ela fala com os animais e ela conta a história em primeira pessoa. Como eu disse um pouco antes, que, diferentemente de outras traduções que eu já fiz, não é o léxico ou uma sintaxe arborescente. A dificuldade da tradução, para mim, da Clarice Lispector, nesses livros infanto-juvenis, foi justamente essa velocidade do mergulho.
É a velocidade com a qual ela, de coisas banais, de coisas que são quase nada, ela consegue levar o texto, levar a narrativa portanto, levar o leitor num mergulho muito profundo, onde ela vai tratar questões filosóficas. Então, essa passagem, né, essa queda do que dela está contando, que tem galinhas ciscando, e de repente falar em como a produção, sobretudo das mulheres, das galinhas no caso, mas a produção fêmea é controlada por um elemento externo que ele não produz e não cria, né? Então, esse ponto tão filosófico do qual nós estamos começando a falar, né? Alguns movimentos de mulheres começam a questionar a produção do vivo, né? Como é que a produção do vivo não é levada em conta, etc, etc. Então, como ela pode passar de um elemento cotidiano que parece simples a um mergulho filosófico? Então, como levar as crianças e os adultos e os adolescentes a isso? A outra questão, que em A Mulher que Matou os Peixes, né, La Femme qui a tué les poissons, eu decidi usar o passado e não o imperfeito. O livro já tem uma primeira tradução que data, se não me engano, de 2004, e o título, a gente resolveu mudar o título, é que ela fala de crueldade, né? Tem um combate, tem uma luta entre cães, que são dois cachorros que são, na verdade, irmãos, amigos. Ela trata de amizade, e tem essa tensão entre o amor-lealdade e o amor-amor. E tem uma cena de morte, né? Tem uma mise à la mort, né? de um dos cachorros. Então, como falar da morte? Como é que a Clarice pode falar de coisas tão profundas como a crueldade, a morte, a infidelidade, eventualmente, entre dois amigos, para crianças? E, na verdade, ela traz como um rio tranquilo, isso entra ao mesmo tempo que a amizade entra, que a relação entra, ela questiona, né? Ela questiona essa crueldade entre pessoas que se amam, seres, perdão, não são pessoas, são cães, mas seres que se amam, que são profundamente unidos. Então, eu acho a grande dificuldade para mim não foi transpor do universo ao universo, de certa forma, foi trazer esses elementos que parecem simples, junto com a profundidade que eles têm, conseguir essa rapidez do mergulho, é uma questão realmente de ritmo, e, ao mesmo tempo, deixar que tanto as coisas do cotidiano, as coisas mais banais e as coisas mais profundas, tivessem o mesmo relevo, para que não houvesse nenhum tipo de, vou usar a palavra sentimentalismo, porque é a que me vem à mente, mas que as coisas ficassem no mesmo relevo. Depois tem coisas um pouco tropicais, vamos dizer, né, que é o nome das frutas, algumas palavras, mas isso tudo, na verdade, é o mais simples da tradução. Muito grato, Isabela. Didier, se bem que, Isabela, acho que você dizer algo mais ainda, pode concluir, por favor, sua fala. Acho que eu acabei interrompendo você sem querer. Não, Lemos, eu só perguntei se eu tinha respondido a sua pergunta. Sim, claro, sim, sem dúvida. Na verdade, as minhas questões elas podem ir numa direção, mas o trabalho de vocês, ele por si só, e o que vocês realizam, vai falar. Vocês têm algo a dizer sobre essa transposição, né, de uma língua para outra. Não? Didier, a própria Clarice ela chegou a tematizar, né, a maneira dela, A Paixão Segundo GH, ela tematiza a tradução em um dado momento, quando ela, num certo trecho, por intermédio da protagonista, ela se refere ao que ela está fazendo. A Clarice está escrevendo, a protagonista está, a gente não sabe se está dizendo, está falando, está escrevendo de algum modo também, e ela diz assim, que está a traduzir sinais de telégrafo, traduzir o desconhecido para uma língua que desconheço. Fecho aspas. Em que medida isso poderia corresponder aos desafios da tradução literária? E como isso foi vivenciado em sua tradução de Clarice? Bom, a tradução de Clarice é uma coisa muito, muito especial, porque, como você justamente falou,
ela se considera também, primeiro, como uma tradutora. E agora somos confrontados a problemas terríveis com Clarice, porque bom, tem o problema da tradução, o que pode ser traduzido, o que deve ser traduzido. Claro, bom, então, digamos, o problema do intraduzível, mas também tem, para Clarice mesmo, o problema, Ótimo, voltou. o problema da própria compreensão do mundo e, sobretudo, do pensamento, digamos. Quero dizer que Clarice está sempre atraída por extremos, por situação fora de qualquer referência à nossa experiência. Quero dizer, por exemplo, que o que apaixona, ela fica apaixonada pelo mundo que fica atrás do pensamento. O que quer dizer atrás do pensamento? Foi ela que inventou, descobriu isso, a ponto que o último livro dela, Água Viva, ela queria intitular Atrás do Pensamento, justamente. Então, o que há atrás do pensamento? Mas antes e antes de tudo isso, tem o pensamento. O pensamento que é uma obsessão clariciana. A racionalidade, a razão, e com isso ela inventa ferramentas de pensamento incríveis, de uma modernidade incrível, que até pode parecer fenomenológica. Não sou eu que digo, foi primeiro bom, tudo bem. Mas, bom, fenomenológica quer dizer filosófica também. Mas ela não tem cultura filosófica, ela descobre tudo por si mesma, tudo. E depois desse fluxo enorme de pensamento, de racionalidade, ela pretende ir atrás do pensamento e descobrir o que tem atrás do pensamento. A resposta é, claro, é o ser, Mas isso é uma resposta um pouco rápida. E o que é o ser, justamente? E ela enfrenta toda a problemática. Bom, então, a tradução de Clarice realmente nos confronta a problemas terríveis. Além disso, tem sempre esse problema do que é fácil para traduzir e difícil para traduzir. E muitas vezes não é o mais difícil que é realmente. Não é quando Clarice fala e pensa na abstração, aliás, que é difícil para entender para a gente, né? Para ela também. Ela confessa que muitas vezes diz que não sabe o que está pensando, o que está escrevendo e tudo. Bom, então, também depois tem que seguir com ela
nas pistas estranhas que ela descobre, e isso realmente faz uma coisa impossível, impossível. Muito grato, Didier. Eu vou explorar um pouco mais alguns dos temas que você tocou e recuperando algumas coisas que vocês já disseram. A Isabela falou da tradução como uma forma de autoria. Você havia mencionado antes que o tradutor precisa, nesse processo, né, de ser discreto. E agora, Didier, você mencionou que, lembrou-nos, né, a partir da minha pergunta, que a Clarice ela se sentia como uma espécie de tradutora, né, quando estava tentando dar forma, né, forma verbal e escrita, né, a sensações, sentimentos, pensamentos, etc. Isso tudo me fez lembrar, nesses dias eu estava me preparando para esse encontro, estava lendo um pouco sobre tradução, e aqui no Brasil chegou às nossas mãos a tradução de um texto da Mina Loy, da poeta inglesa Mina Loy, e nesse texto, né, ela fala sobre a Gertrude Stein, e ela diz lá num dado momento que a característica essencial do trabalho da Gertrude é a intraduzibilidade, até mesmo a própria língua. E você falou agora sobre a Clarice, né? Sobre a dificuldade dela de digamos, materializar sob a forma do verbo, né? Eu pediria para que vocês falassem, esse encontro, né, esse nosso encontro, o título dele é A Tradução e o Indizível. Clarice é tida como hermética por alguns leitores. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre dificuldades, eventuais dificuldades que tenham relação com isso, com o próprio processo de traduzir tanta sutileza. E aí nós podemos ouvir primeiro, então, a Isabela e depois o Didier. Com prazer. Para voltar no começo da sua fala, eu não defendo a autoria enquanto tradutora. Aliás, essa discreção do tradutor é alguma coisa que me apraz muito, né? A gente tem uma imagem aqui que é de Passe-Muralha, que é aquela peça que chega perto das muralhas para poder fazer com que as pessoas passem do outro lado, mas a peça não passa. A peça ela fica do lado de cá das muralhas, né? Então, não defendo a autoria, eu só acho que no momento em que você traduz, você pode traduzir bobamente alguma coisa, mas no momento que você traduz um autor como a Clarice Lispector, como a Conceição Evaristo, o Carlos Drummond, o Sérgio Santana, tantos maravilhosos autores que nós temos, mas, sobretudo, autores que eu não diria misteriosos, mas enigmáticos, como a Clarice, né? Na medida em que há uma busca enigmática por isso, de certa forma, você não pode não ser, naquele momento exato que você está traduzindo, não ser escritor, porque senão é uma tradução que perde, como eu disse, o ritmo e eventualmente, a densidade do texto original. Essa densidade ela precisa ser achada de novo, né? Mas eu adoro o trabalho discreto, acho ótimo a gente estar fazendo essa distância, é uma maneira. A tela protege um pouco o tradutor, a tela protege sempre um pouco o tradutor. Para responder a sua pergunta e para pegar um gancho no que o Didier falou sobre essa coisa que eu acho perfeita, essa coisa atrás do pensamento, que é um pouco meu dadá são as origens, né? A genealogia, de onde nasce aquele pensamento, não só em termos de referência, mas em termos de origem mesmo. Eu acho que o mais difícil da tradução, e da tradução da Clarice Lispector, é atingir a origem do pensamento dela e, nessa porosidade, atingir a origem do seu próprio pensamento. Ou seja, como eu posso dizer isso? Esvaziá-lo de todas aquelas camadas, eventualmente intelectuais, acadêmicas, que julgam, que moralizam ou desmoralizam, esvaziar. Parece um pouco estranho, mas traduzir a partir do zero, né? Eu acho que é um pouco isso, como se cada texto fosse de fato um texto novo e que ele merecesse ser olhado como uma coisa nova e respeitado como uma coisa nova. Não trazer para ele ranços ou até migalhas do nosso próprio pensamento, mas
de fato, tentar atingir a origem do próprio pensamento para traduzir Clarice, porque eu tenho a impressão que é isso que ela faz. Ela vai indo, leva o leitor para a origem do pensamento dela, ela mesma vai escrever na origem do pensamento dela, e, ao mesmo tempo, ela cria uma peneira totalmente porosa, onde a gente consegue ver onde o pensamento se cruza, né? A rapidez com que ele se cruza, como eu falei, a rapidez com que ele mergulha, mas também a rapidez com que ele se torna de novo leve e ele volta a, eventualmente, narrar uma coisa mais do cotidiano, o colar que está sendo usado, a maneira como a macaquinha dança, o médico que trata o veterinário, quem é o veterinário. Então, coisas que parecem muito banais e que de fato podem ser, mas que ditas da maneira como ela diz, e vindo de onde ela vem, ou antes, ou depois desse mergulho, toma uma dimensão totalmente espetacular, absolutamente sensacional. E a ser bastante vertiginosa também, né? Porque como leitor, agora eu falo enquanto leitora, né? A gente tem a impressão que a gente vai atravessar o texto, que talvez o rio, né? Que talvez em algum momento tenha uma baleia que pule, mas não, é um mergulho. De repente a gente é puxado para dentro do texto, para dentro da cabeça da Clarice Lispector, apesar de eu achar que ela escreve com todo o corpo, não só com a cabeça. Didier, por favor. Sim, 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 eu concordo, eu gostei do que a Isabela falou. Sim, bom, você falou... Olá, boa tarde, Leonardo. Boa tarde, tudo bem, Márcia? Tudo bem? Prazer, Márcia. Prazer, Leandro. Ai, desculpa, falei Leonardo, é Leandro. Tranquilo, imagino. Acho que nós estamos com... Vamos aguardar o Itamar e a Mariana, né, que é a moderadora. Acho que nós estamos com alguma interferência. Tem que mandar uma mensagem para ela. Ainda falta 20 minutinhos. Tá. Márcia. Rápida, pode estar fazendo e retornar daqui a pouquinho, daqui a uns 5 minutos. Vou fazer daqui a pouquinho, então. Tá, ok. Márcia, os microfones de vocês estão ligados. Sim. Alô? Acho que desligaram. Alô? Sim, acho que pode continuar, Didier. Acho que desligaram. Assim sabemos que temos 20 minutos. Posso continuar? Sim, por favor. Sim, e temos mais 20 minutos. 20 minutos em torno disso. Ok. Então, você falou do indizível, que era, aliás, o título do nosso encontro, que isso quer dizer o que fica além do dizer, E, por isso, na procura do indizível, a Clarissa utiliza bastante o lirismo, porque a Clarice, como você sabe, tem muitas línguas à disposição. Tem uma língua lírica, uma língua conceitual, uma língua completamente louca, quase surrealista, quase. Então, para chegar até o dizível, para chegar a dizer, ela precisa de lirismo. E lirismo se encontra em todos os romances dela, tem páginas inteiras de movimentos assim, muito líricos. Agora, tem outra dimensão perto desse indizível, que é digamos, o inconcebível. Inconcebível, né? É isso? A palavra é correta? Sim, né? sim. Sim. Então, Clarice não só tenta dizer o que é tão difícil para dizer numa língua racional, e até que ela tem que procurar no lirismo os recursos para fazer isso, também ela enfrenta o mundo do pensamento, da racionalidade, do conceito, da abstração, e isso
confronta ela ao problema do que ela pode conceber, pode conceituar, e isso é o problema, digamos, depois do problema do indizível, é um problema do inconcebível. Mas não é a única coisa, porque tem também o problema que nós, leitores de Clarice, conhecemos muito bem, é a compreensão de Clarice. A compreensão. Claro que Clarice é difícil para compreender. Todo mundo já fez a experiência, boa ou infeliz, pouco importa, mas o problema é que temos muita dificuldade de compreender Clarice, muitas vezes, e o leitor não gosta muito de encontrar os limites da sua própria compreensão, sabe? Mas, graças a Deus, e também o limite, são os limites da própria Clarice. Ela confessa claramente isso. Então, depois do problema do indizível, depois do problema do inconcebível, do incompreensível, agora é o problema do incompreensível. E, enfim, o problema também do, claro, intraduzível. Né? Então, e tudo isso faz barreiras enormes para não só ler Clarice, claro, mas também primeiro para traduzir. Bom, é isso que eu posso dizer para os propósitos dos problemas da tradução de Clarice. Tenho bastante ainda para dizer, mas eu não vou continuar assim. Perfeito. E vocês já falando sobre a sutileza, sobre a sofisticação, né, da literatura da Clarice, temas, né, que a tradução envolve. Eu gostaria de ouvir agora um pouco mais sobre um outro aspecto que se distancia um pouco daquilo que a gente tratou até agora. Esse nosso encontro, a tradução mais, eles só estarão nas livrarias, se não me engano, em outubro de 2021, até porque as editoras que fazem, as edições de Femme Antoinette Fouque, que fazem esse trabalho absolutamente extraordinário, e há desde 1976, a primeira publicação, tradução e publicação da Clarice Lispector nessa editora, decidiram trabalhar com uma ilustradora, que é a Julie Chausson, que tem um universo também bastante singular e, de certa forma, que ecoa, tem realmente bastante ecos, não somente pelo traço, mas pela a maneira como ela posiciona os desenhos na página, enfim, tem uma certa abstração também, a gente pode dizer, no trabalho dela. Então, os livros infantis alguns livros infantis já são publicados, a edição de Femme já tem 2 ou 3 livros infantis publicados, e esses com novas traduções, e será um livro composto de 3 histórias, né? 3 livros juntos da Clarice Lispector. Então, La Femme qui a tué les poissons, Comme si c'était vrai, Quase Verdade, e o Coelho Pensante, que foi traduzido há muito tempo atrás por Teresa e Jacques Thériault, que foram grandes tradutores. No que diz respeito à recepção da Clarice Lispector aqui,
Não poderia ser diferente, eu acho, né? Eu sei que o Didier não está muito de acordo comigo, né? Com esse clarão que é a Clarice, né? Clarice Clarão, né? Que ilumina mentes, espíritos e outros escritores e outros tradutores, etc, etc. Aonde Clarice é lida, ela é adorada, né? E quando saíram as cartas, das quais a primeira tradução da qual o Didier falou, inúmeros jornais importantes, como Libération, etc., fizeram artigos. Agora, as edições de Femme Antoinette Fouque lançaram um cofre maravilhoso. Infelizmente, eu estou fora de Paris, então não estou com o cofre aqui, traduzido pelo Didier igualmente, com A Paixão Segundo GH e A Hora da Estrela, e um livret iconográfico com fotografias inéditas, etc., etc., é um sucesso total, enfim, as pessoas que leem gostam muito, e a crítica elogia muito tanto o trabalho da editora, mas, sobretudo, a obra da Clarice Lispector. Eu pude trabalhar com A Hora da Estrela em sala de aula, na universidade, e também com certas cartas que ela escreveu. Eu fazia um trabalho de ateliê, de oficina de escrita, e muitos anos depois, alguns alunos me escreveram dizendo que reencontraram outra obra e que tudo tinha voltado, que ficaram totalmente tomados pela obra da Clarice Lispector. Então, não tem a menor sombra de dúvida, eu ainda não cruzei, não encontrei uma pessoa que me dissesse, que usasse esse adjetivo de hermético. Claro que é uma... Ela mesmo diz, né? Ela quer ser lida por pessoas que busquem entender, né? Que façam um esforço, eventualmente. Talvez esforço não seja a palavra certa, mas que entrem na obra, né? É um trabalho dinâmico. A leitura é um trabalho dinâmico, não é um trabalho passivo, ao meu ver, né? Até para que o movimento do escritor seja sentido no próprio leitor. Então, eu vou aproveitar para reiterar esse trabalho absolutamente incrível e formidável que fazem as edições de Femme Antoinette Fouque, o trabalho da Antoinette Fouque, a curiosidade da Antoinette Fouque. Depois de ter ido ao Brasil em 74, ouvi falar da Clarice pela Nélida Pignon, Rosemarie Murari, enfim, por outras pessoas, e procurar ler. Hélène Cixous também, que encontrou muito cedo a obra da Clarice Lispector, eu acho que imediatamente logo depois da saída de Antoinette Fouque, talvez em 1977, essa data que me vem à mente, que escreveu sobre a Hora da Estrela, perdão, que é uma escritora absolutamente conceituada na França, Hélène Cixous. Então, a obra dela é bem acolhida, né? É admirada, há críticas, enfim, há um diálogo com outros escritores. Talvez o que falte agora, eu acho, eu ouvi escritores franceses, né, falando da Clarice Lispector, falar também da biografia do Mozart, que foi traduzida em francês, então isso permitiu também aos leitores conhecer um pouco melhor a vida da Clarice Lispector, já que a obra dela, a matéria da obra dela é a vida dela, né? Então, aqui eu digo sucesso total. Eu sei que o Didier talvez não esteja muito de acordo, mas aqui sucesso total. Ela é realmente uma escritora considerada e admirada, e lida. Não, Graças, Isabela. de fato, eu não concordo com tudo que você falou, mas eu acho que Clarice ainda não tem o sucesso na França que ela merece, ela fica longe disso. Só que as coisas, provavelmente, embora o trabalho incrível das edições de Femme, nenhuma editora no mundo fez um trabalho assim, hein? É realmente incrível. Há quase meio século que estão trabalhando, editando Clarice de uma maneira realmente muito profissional. Tudo bem. Não, eu acho que as coisas devem mudar e podem mudar. Bom, aconteceu com a publicação de Todos os Contos há 3 anos atrás. Aliás, como nos Estados Unidos, como no próprio Brasil, houve, parece, um renascimento dos estudos claricianos com essa publicação de Todos os Contos. E
a editora de Femme previu muito bem isso e resolveu traduzir ou retraduzir tudo que era ainda que estava o resto da produção clariciana. Por isso, logo depois, me pediram retraduzir Água Viva, retraduzir com Cláudia Poncioni, Perto do Coração Selvagem, a primeira tradução feita muito cedo na França, pela edição por Pierre Lescure, data de mais de meio século, e retraduzi com Cláudia Poncioni também, e agora A Paixão Segundo o GH. Então, com esses 3 livros, mais todos os contos, mais a correspondência que está que estou traduzindo também, eu acho que agora talvez é uma chance para Clarice sair dessa segmentação, dessa fragmentação do público de Clarice. Por isso que eu não concordei com Isabelle completamente, porque não é um sucesso na França universal, não, é um público bem especial. Uns leem Clarice por causa do feminismo, outros por causa da psicanálise, outros por causa do ocultismo, outros por causa do judaísmo. Então, é um público muito fragmentado, sabe? Não é o grande... E por isso é um prejuízo terrível para Clarice e para a recepção verdadeira, plena, inteira do gênio de Clarice, é o que eu acho. Mas eu tenho boa... Eu espero que desta vez vai acontecer. Didier e Isabela, eu vou dizer aqui minhas últimas palavras, assim, já quase que me despedindo, porque assim nós podemos encerrar tendo vocês, né, com a palavra, né, os convidados. Então, eu gostaria apenas de convidar a todos que estão nos ouvindo, pedir desculpas pelo fato de, por restrições técnicas, eu queria ter contado com dois equipamentos aqui, para que eu pudesse dar atenção às questões colocadas no chat. Peço para que os convidados deem uma olhada. Eu acredito que essas colocações também possam servir de material para reflexão e para relacionado ao trabalho que vocês realizam. Então, peço desculpas aos participantes por não termos referido aqui perguntas deles. E peço para que todos, convido a todos para que continuem a participar da programação de palestras desta primeira Bienal Virtual do Livro, né, de São Paulo, e do 15º Fórum das Letras, né, que vai prosseguir, programação esta que vai prosseguir até o dia 18 de dezembro. E para participar é só acessar o site forumdaspalestras.wordpress.br. E estamos certos de que essa é uma forma muito efetiva de apoiar esse que é um mais que relevante empreendimento dissipador das sombras, né, de nossos tempos, que está sendo realizado. Então, meu abraço, grato a todos e minha gratidão por estar aqui, pelo convite que foi feito, por estar aqui com vocês, e deixo agora a palavra nos minutos que se seguem para que vocês possam se despedir. Isabela e Didier. Ok, eu vou aproveitar para agradecer de novo os organizadores, agradecer quem está assistindo, agradecer Didier. Nós já começa a ser um hábito, né, de dividir o espaço para falar de coisas que nós amamos, autores que nós gostamos e do nosso trabalho. Queria agradecer muito a Guilmar de Gramont, que ao pensar em Clarice pensou em mim. Para mim é uma honra que isso tenha acontecido, e dizer mais uma vez que eu acho super importante que a Clarice seja lida não somente no Brasil, né? Eu acho que com essas festividades do centenário
ela vai atingir um público ainda maior, mas concordo com o Didier, eu acho que vai também acontecer dela ter o lugar que ela merece na literatura universal, eu diria, né? Eu tenho muita dificuldade em colocar, apesar dela de ser língua portuguesa, eu tenho até dificuldade em falar em literatura brasileira. Para mim, Clarice é literatura universal, e falar uma palavra que talvez nós não tenhamos usado, que é a palavra prazer, né? Eu tenho um imenso prazer, eu estou relendo justamente a última tradução dos diferentes contos da Clarice. Outro dia eu abri para se falar em Grande Amor, e ela começa a falar imediatamente ela começa a falar em galinhas, que desde pequena ela observava galinhas, e eu gargalhei, enfim. Eu rio muito lendo Clarice também, porque tem momentos em que ela é o pied de nez, né? Como dizer isso em português, em que ela tira um pouco o tapete do leitor para que ele vá ainda mais profundo na compreensão dele. E, como você disse, em tempos obscuros, ter um autor que nos permita ter uma maior compreensão de si, do mundo, porque a Clarice é sempre isso, é um mergulho nela para fora, nunca é um mergulho narcísico que fica em torno do próprio pensamento, né, redundante. Não, ao contrário, ela mergulha para poder justamente se exteriorizar, ela é totalmente atenta do contexto, né, que está em torno dela. Então, ter um autor, uma autora, um autor, uma escrita que nos permita esse tipo de desenvolvimento do raciocínio crítico, dos seus próprios limites, como ela mesma mostrava os seus limites, é absolutamente essencial, é uma estrela guia em tempos obscuros como os nossos. Grato. Já estamos, acho que até ultrapassando o tempo em 1 minuto, então peço, por favor, eu peço perdão e peço, Didier, por favor, então, para que... Não, mas a Isabela falou muito bem, o tempo está esgotado. Eu só queria agradecer, sobretudo, você primeiro, Isabela também, e Guiomar de Gramont, sobretudo, que nos convidou. O resto, a Isabela falou muito bem, eu concordo plenamente. Tudo bem? Muito grato mesmo. Nós poderíamos continuar conversando indefinidamente. Vocês tocaram em pontos de grande interesse da obra dela nessa conversa, mas devido à restrição de tempo mesmo, que nós vamos encerrar esse diálogo prazeroso e instigante que tivemos. Foi uma alegria e um prazer, como disse a Isabela. Muito grato, Didier, muito grato, Isabela. Muito...